Ao vivo, mais um pré-jogo. Saudações, povo Blue. Bem-vindos ao Chelsea Fan BH. Cristiano por aqui. Mais um pré-jogo, mais uma rodada de Premier League, rodada 11. Blues em campo, dessa vez como visitantes. Aí já chegou o Lucas Silva, salve pro Lucas. Amanhã tem Blues em campo, hein? Contra o Aston Villa, no Villa Park. Aí o Alberto, 76, salve. Eduardo, salve Eduardo. Amanhã, olha o Thierry, Copa toda já chegando aí, salve Thierry. Thierry, dá o seu palpite aí para amanhã, que você tá sendo pé quente e acertando tudo, hein. Amanhã, Chelsea contra o Aston Villa lá no Villa Park. Bom que a galera já tá chegando aqui. Isso aí, Chelsea da massa, Thierry. Vamos que torcer para o Chelsea, que teve uma excelente semana, né? De vitória contra a Wolverhampton, vitória contra o Milan, na Champions League ganhou de quem tinha que ganhar, teve os tropeços contra os mais fracos e foi uma ótima semana. Bom, já tem interação aqui, o Thierry mandou o Chelsea da massa, já falou que amanhã é 2-0, o meu palpite é 2-1, Thierry, porque não tem sido fácil. Se bem que no último confronto o Chelsea foi lá e ganhou, né? Foi até na época que estourou a fatídica entrevista do Lukaku lá para acho que foi para a Rai Itália, né? Ou Sky Itália, a entrevista que ele deu falando que gostaria de jogar para Inter, logo depois que o Chelsea jogou muito e ganhou do Aston Villa, né? Foi o último jogo lá no Villa Park. Aí já vamos falar. E aí, de lá pra cá, o Lukaku não conseguiu arrumar mais nada no Chelsea. E eu acho também que ele pouco tentou, né? O Lucas perguntou, preocupado com a lesão do James. Lucas, essa notícia aí, né, que agora tá preocupando todo mundo, todas as manchetes falando aí dessa lesão e que o James vai ficar fora da Copa do Mundo. Outro também é o Kanté, né? As lesões permanecendo no Chelsea, logo agora que o James estava sendo mais, né, como sempre, constante, né? Só que agora ele estava sendo decisivo, né? Dando assistências, fez gol contra o Milan. Eu estava lendo ontem que ele até ficou por Milão, né? Curtindo um tempo a folga. Aí eu não sei se procede, é verdade a história do avião. Ele causou um pequeno tumulto lá quando foi reconhecido. Alguém mais leu sobre isso? Se alguém puder dar mais detalhe aí, seria bom. Tô aqui, temporada 12-13, camisa em que Frank Lampard marcou 2 gols no Aston Villa lá no Villa Park e assumiu a artilharia total, passando o Bob Tumblin e sendo o número 1 maior artilheiro da história dos Blues. Em 2013 o Lampard fez 2 gols lá de virada. De início aqui, quero pedir à turma toda aquele apoio, né? Nas redes sociais, Facebook, Twitter, o Instagram, YouTube com Chelsea Fan BH 1905 e também quem quiser acompanhar as resenhas depois em áudio, Chelsea Fan BH no Spotify. Vamos espalhar a resenha aí, quem puder, né, compartilhar ela nos stories aí ou enviar pra galera seria bom. Vou compartilhar aqui. Rodada 11, o Chelsea tá aí subindo na classificação, ficando lá nas vagas onde ele
sempre fica nas últimas temporadas. Chelsea já está em quarto. Quanto ao Steven Gerrard, que já está lá, já vai para sua segunda temporada comandando o Aston Villa, tem um trabalho médio lá, né? O Aston Villa é muito diferente. O Aston Villa briga, apesar de ser um grandão do futebol inglês, nos últimos anos briga muito para se manter. Andou por segunda divisão, teve lá alguns jogadores blues, né? Teve lá Drinkwater, teve lá Barkley, teve lá o Traoré, Bertrand Traoré. Então, vamos falar muito história sobre o Aston Villa aqui. Olha aí, chegou mais gente. O Eduardo falou, trabalho inicial excelente do Potter. Pois é, o Eduardo. E na época que estourou, ele era o número 1, o cara que encabeçou a turma lá do Chelsea. Opa, voltamos aqui, apertei a carrapeta errada. Voltando aqui, o Eduardo falou que o trabalho inicial do Potter é excelente. Pois é, e ele que era o número 1, né, encabeçava a lista. Se falava em Zidane, falava em Pochettino. Alguns sonharam até com José Mourinho voltando, isso aí não acontece mais. José Mourinho, que comandou a Roma contra o Betis nesse meio de semana, empate em 1-1 pela UEFA Europa League. Tá sendo muito bom o Eduardo, esses 4 vitórias aí. E detalhe, né, nesses 2 jogos contra o Milan, o Chelsea jogou muito bem contra o Milan e também contra o Wolverhampton, né? O Chelsea jogou muito bem. A última grande dificuldade que o Chelsea teve foi contra o Crystal Palace, mas isso por causa do esquema que o Vieira colocava. E o Chelsea, é aquela história, a água mole, né? Bateu até que furou, mas o importante é que o Chelsea está conseguindo, está se mantendo lá. Olha aí, os Blues lá da Holanda, os Dutch Blues daí, Flavinho Ramos, salve, Souls of Chelsea. É isso aí, vamos torcer muito pro Chelsea. Vamos começar aqui, né? Aston Villa versus Chelsea, Premier League 2022-23, rodada 11. O jogo será no domingo, dia 16 de outubro, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, 14 horas no Reino Unido. Boa tarde aí, salve aí pro Bruno Silva, que acabou de entrar aqui, lá no estádio Villa Park. Vamos falar um pouco aqui sobre esse palco, sobre o Villa Park. Seria bem interessante. Foi um estádio foi palco de Copa do Mundo, foi palco de Eurocopa, e é um lugar grande, um estádio mítico, estádio que já sediou final de FA Cup, estádio que já recentemente o Chelsea disputou lá nessa temporada, acho que 12-13 mesmo, 12-13. Chelsea disputou lá a Supercopa contra o Manchester City, acabou perdendo. Foi 3-2, se não estou enganado, eu olho aqui e confiro já. O estádio Villa Park, cidade de Birmingham, como diria os ingleses, eu e meu inglês perfeito, Birmingham, Midland, na Inglaterra. Grama natural, como todos os estádios ingleses, né? É um estádio bem antigo, tá? Capacidade pouco mais de 42 mil pessoas. Inaugurado em 1897. O maior público no Villa Park, pouco mais de 76 mil pessoas. Em 1946, num jogo do Aston Villa contra o Derby County. Então, o Aston Villa é o único proprietário de lá, administra, é a casa dos Villas. O Villa Park, Chelsea já foi lá várias vezes. Eu tenho aqui, já vou falar o histórico geral, de quantidade de jogos. O primeiro jogo no Villa Park, a vitória lá, a Copa, jogos pela Premier League lá. Vamos abrir alguns aqui e falar. O Villa Park
foi palco, né? Um dos estádios foi palco de 3 partidas da Copa do Mundo na Inglaterra em 1966, vencido pela Inglaterra. O Villa Park sediou um Argentina 2, Espanha 1, Argentina 0, Alemanha Ocidental 0-0, salve para o Fran Cassiano, aí chegou agora, e um Alemanha Ocidental 2, Espanha 2, na época era a Alemanha dividida, Alemanha Ocidental e Oriental. A queda do muro, muro de Berlim, tudo se uniu e agora uma só, a Alemanha. Argentina 2, Espanha 1, Argentina 0, Alemanha 0 e Alemanha 2, Espanha 1, nos jogos da Copa do Mundo. Na Euro, 30 anos depois, em 1966, 4 jogos foram disputados lá no Villa Park. Holanda 0, Escócia 0, Suíça 0, Holanda 2, Escócia 1, Suíça 0 e República Tcheca, na época, Tchecoslováquia 1, Portugal 0. A República Tcheca 1, Portugal 0. Não era, já tinha se diluído a Tchecoslováquia, era República Tcheca 1, Portugal 0. Os 4 jogos lá. Olha aí, boa tarde pro Cassiano, tudo na paz, palpite para amanhã, ô Cassiano. Tá otimista pro jogo, vai ver o jogo. Salve pro Ibrahim. Fala para nós aí o que você tá esperando, o que tá achando desse jogo do Chelsea e Aston Villa lá no Villa Park. Salve, Cris, tudo na paz aí, Cris? Tudo tranquilo? Vamos falar aqui uma curiosidade sobre Birmingham. Galera, que eu, no meu caso, que gosto muito de rock, eu separei umas dicas aqui. Separei aqui para falar de 2 grandes bandas de rock and roll clássicas, né? Bandas que influenciaram muita gente. Salve aí, Cris. Bandas que influenciaram muita gente esses últimos 50 anos de rock e heavy metal aí. São das cidades de Birmingham, mas separei uma pop também. E tem, olha só, vamos entrar nessa parte aqui. Bandas de Birmingham, tá? Vamos falar aqui, primeiro 3 aqui eu vou só citar. Todo mundo sabe, uma é mundialmente famosa, o Duran Duran, é uma banda pop, tá nativa ainda. Banda dos final dos anos 70, criada na cidade de Birmingham. Tá aqui, ó, liderada pelo vocalista Simon Le Bon, a banda de 1978, né, pop rock, new wave, teve seu auge nos anos 80, e é uma banda de muitos hits. Duran Duran toca todo dia em qualquer rádio pop, rock alternativo desse país. Tem alguns super hits, alguns clássicos: Save a Prayer, Ordinary World, Come Undone, Hungry Like the Wolf, View to a Kill. Tem muita coisa, tudo isso, todos esses, tem esses vídeos, tem performances ao vivo, todas no YouTube. Para quem curte um rock, um metal extremo, é da cidade de Birmingham, terra do Aston Villa e do Birmingham Football Club, o Napalm Death. Eu particularmente não curto metal extremo, mas para citar, é uma banda também mundialmente famosa, tem seu público, a turma do metal extremo, do grindcore, death, né, turma que gosta bem. Tem o Elo, que é o Electric Light Orchestra, é uma banda dos anos 70. Para quem viu aí a chamada do pré-jogo, a trilha sonora foi o Last Train to London, do Let Light Order, um dos super hits. É a banda também originária de Birmingham. Olha aí quem chegou: Gladson Rafael Nascimento, um dos sócios aqui do canal. Salve, Gladson, tudo na paz aí, velhinho? Tudo bom? Então, de pré-jogo aqui, vamos falar muita coisa, dando aquela nossa dica cultural aqui, bandas da cidade de Birmingham. Citei aqui Napalm Death, Electric Light Orchestra e Duran Duran. E agora vou entrar aqui na seara do que eu gosto, coisa particular, o que eu tenho aqui na minha
coleção, que eu costumo brincar, o meu hall da fama do rock. Birmingham, 1969, uma das maiores bandas de rock and roll. Não é a mãe de todas ainda, essa eu vou deixar para depois, daqui a pouquinho. Mas eu vou citar uma das que eu mais gosto, cara. O Gladson falando aqui, tá tudo tranquilo. Hoje não participo, porque tá na caminho da final do... Ah, tá, vai curtir o futebol amador em Curitiba, acompanha muito bem. Como é que é o nome aí da Liga Amadora aí de Curitiba, Gladson? E quais são os times aí de Curitiba? Qual é a final que você vai assistir hoje? Fala pra nós aí, pra gente ficar registrado aqui pra eternidade no pré-jogo de Aston Villa e Chelsea. Daí, se puder, manda pra nós aqui que a gente registra. Então, em 1969, na cidade de Birmingham, foi criado o Judas Priest. Suburbana Série A é a Liga Amadora de Futebol de Curitiba, falou aqui o Gladson. Você manda o jogo aí, Gladson, tá tudo certo. Mas eu vou falar do Judas Priest. Judas Priest que eu já tive o prazer de assistir aqui em Belo Horizonte, né? E é um show matador, show de praticamente 2h30, um hit atrás do outro. Olha aí, a final é Novo Mundo contra o Trieste. Show! Aí, ó, turma toda aí, quem for ver isso depois. Final do futebol amador da Liga de Curitiba, Suburbana Série A. Novo Mundo versus Trieste. Rob Halford era foda demais. Tá aqui. Rob Halford, confesso a biografia do homem, olha o tamanho. Tá lacrado ainda, eu ainda não li. Mas tá aqui. Esse Rob Halford, vocalista do Judas Priest, banda de Birmingham, tá aqui. E já vou mostrar aqui também, ó. Vou aproveitar aqui, tá aqui, ó. Esse é o do Kick Downing, tá com o autógrafo do cara, tá aqui outro grande, lacrado também, para ler depois, né? Aí, Kick Downing, Heavy Duty, ele e o Rob Halford, que hoje já não se dão bem, e ele tá fora do Judas Priest já tem um tempo, mas o Judas Priest é banda clássica de 1969, é uma banda referência do futebol, do rock and roll mundial. Uma das bandas que o Judas Priest claramente influenciou, essa aqui, ó, o Primal Fear, banda alemã, tá? Tanto que o Ralf Schipper é um clone do Rob Halford, só que mais alto, canta pra caramba. É isso. O Gladson disse que vai ter uma resenha no final que ele manda aí. Manda mesmo, Gladson, show. Olha, o Wanderson Santos tá aí. Vamos com essa parte aqui, antes de entrar direto no futebol de Chelsea e Aston Villa. Então, referência no futebol mundial. Atualmente, o Judas Priest, aqui, clássicos, alguns aqui. Todo mundo que Judas Priest, quem nunca viu essa imagem aqui. Hoje a formação do Judas Priest é Rob Halford, Ian Hill, baixista, Glenn Tipton, que está... Ele ainda é da banda, mas nas apresentações ao vivo aparece pouco. Foi diagnosticado com Alzheimer, demência, na mesma linha do que o Scott Travis. Falei, o Rick Faulkner, que é o guitarrista novo, já não tão novo, ele está na banda desde 2011. Essa foi a formação em que eu assisti o show aqui em BH. E o Kick Downing, que eu falei aqui do livro dele, tá aqui, deixou a banda há algum tempo e montou o Kick Priest. Então eu recomendo aqui Painkiller, de 1990, o Priest Steel, de 1980, Priest Live, de 1986, turnê do disco Turbo, e Live in Japan Unleashed, muito bom. Judas Priest, excelente. E tem uma outra grande banda de Birmingham, essa sim é a mãe de todo a música pesada, os grandes riffs, tá lá
uma super banda que lançou seu primeiro disco em 1970, mas foi criada um ano antes do Judas Priest, em 1968, e esteve em atividade até 2017. Estamos falando do Black Sabbath, bandaça da cidade de Birmingham, onde muitos acabam falando que de lá é a banda que deu origem ao todo do heavy metal, devido aos grandes riffs do Tony Iommi. Black Sabbath teve várias formações, teve Ronnie James Dio, teve Tony Martin, teve também o vocalista do Deep Purple, Ian Gillan, por um disco, o Born Again. Então muita coisa se passou, mas sempre tem esse cara aqui, ó, Ozzy Osbourne, tá aqui. Já é uma biografia mais antiga. Eu sou Ozzy, eu sou dele. O Black Sabbath, sensacional para muita gente. O Gladson falou assim, sim, o Before, sim, também, é isso mesmo. O Napalm Death eu falei aqui, Gladson, né, do metal extremo, pra galera que gosta, mundialmente conhecido, também são da cidade. Exatamente, o Napalm Death eu citei um pouco antes de você chegar, Gladson, um pouco antes de você entrar. O UB4 já estava na pesquisa que eu estava vendo, mas aí eu citei Duran Duran, tá? Citei o Duran Duran e citei a Let Light Orchestra na hora que você entrou. Sobre o Black Sabbath, né? Discos da formação super clássica, que é Ozzy, Tony Iommi, Bill Ward e o Geezer Butler, tá aqui. Vamos citar o primeiro clássico, eu não tenho ele aqui, mas é o Black Sabbath de 1970, aquele famoso que tem a capa com a famosa bruxa, né, na floresta, com uma casa atrás. Volume 4, esse sim, excelente. Aqui tem a música, a balada que o Sabbath nem sei se já tocou ao vivo. Changes é desse disco, mas toca muito nas FMs. E Changes, o volume 4. Esse aqui, Reunion de 1998, excelente disco. Aqui já começa com o War Pigs, depois tem, bem no início do show, o NIB, né, Electric Funeral, Ferris Ewood, olha aí, Spiral Architect, Snowblind, Saba Blood Saba, recomendo demais. E o último lançamento ao vivo, o The End, aí já com algumas músicas novas. O último disco do Black Sabbath foi lançado, foi o 13, o 13, tá aqui. O último show realizado na cidade de Birmingham. Impressionante esse disco aqui, tá muito bom, tá aqui, ó. Ozzy, Geezer Butler e o Tony Iommi. Recomendo, bandaças, Reunion e The End. Músicas Iron Man, Paranoid, Changes, Black Sabbath, Saba Blood Saba. Excelente bandaça. Passada a dica cultural, recomendando a galera toda. Olha aí, isso aí, discão. Fui no último show aqui. Teve show do Black Sabbath dessa turnê do The End aqui em BH, lá numa área que eles deslocam aqui fora do Mineirão. Também foi bem legal. Ainda bem que você foi no último show. Fica o registro. Bem legal, Gladys. E aí, a semana Blue, né? Passado esse registro sobre o Villa Park e sobre esses grandes astros da cidade de Birmingham. E o falamos aqui do Villa Park. Semana Blue, UEFA Champions League, né? Que reviravolta, né? Temos um placar agregado. Pegamos aí no de 3-0 Milan, 3-0 no West Ham, no Wolverhampton, 3-0 no Milan, 3-0 no Wolverhampton, depois mais 2-0 no Milan e no domingão vamos pegar o Aston Villa. 5-0 no agregado, ganhamos de quem tinha que ganhar, né? Vacilou lá primeiro contra o Zagreb, estava com uma vitória na mão, mas deu um mole num cruzamento contra Salzburg, beleza. De lanterna, agora a liderança do grupo
e o caminho para Istambul voltou a melhorar, né? Então é o trabalho do Graham Potter se desenvolvendo, e pena que as lesões voltaram a atrapalhar. Parece que o Kanté acabou para o Chelsea, né? Uma pena, um grande jogador, um dos melhores. Olha aí o Smikals. Muito show, bem-vindo aí, cara. Bem-vindo mesmo. Parece que já era para o Kanté. Estão falando aí que Kanté e James vão perder a Copa do Mundo. Esse papo aí do Kanté, 3 meses fora. Será que é isso mesmo? Vamos esperar a confirmação aqui. O Didier Drogba apareceu, né? Uma coisa que eu estranhei, depois que se aposentou, poucas vezes o Didier Drogba ele apareceu em Stamford Bridge, né? Eu me lembro de um jogo ele lá na tribuna, no camarote lá na época do Roman Abramovich, assistindo um jogo. Pois a gente não vê, né, esses jogadores com frequência jogando. E parece que agora, com essa diretoria nova, a turma da velha guarda não vai aparecer muito em Stamford Bridge, não. Olha aí os Makers. Será que chegou o fim da linha do Kanté no Chelsea? É a pergunta que eu fiz agora. Parece que sim, né? Que essa temporada praticamente não existiu. E aí, sempre que falar, ele treinou durante uma semana, tá bem, mas ainda fisicamente ele não aguentaria para o jogo. Aí vai treinando, e agora aparece essa lesão que vai tirar ele da Copa do Mundo. E ainda tem mais o Reece James. Que coisa, que loucura, né? É uma pena. O Kanté jogou sempre em alto nível e agora o corpo tá cobrando, né? É uma pena. Salve pro doutor Alexandre aí chegando. Aí, doutor, amanhã, hein? Chelsea contra o Aston Villa lá no Villa Park. Tem palpite aí? Assiste todos os jogos. Como é que é, doutor? A sua relação com os Blues, com o Chelsea? O que parece aí por enquanto? Curte as resenhas? Torce pro Chelsea desde quando aí? Qual a sua história, doutor Alexandre, que chegou aqui? O Didier Drogba, né, saiu uma declaração dele sobre a nova gestão, fazendo uma comparação, né? Falando que a gestão Abramovich tratava as outras pessoas como os ex-funcionários, tanto que está sendo tudo mudado agora, com mais classe, né? Como uma família mesmo. E que agora essa versão aí, ela está bem mais profissional, está trocando todo mundo, e que a gente devia olhar com mais carinho para os fisioterapeutas, né? Gente lá de muitos anos. E aí, o Todd Bowley, ele está passando fazendo a limpa no Chelsea mesmo, mudando todos os departamentos, né, mano? Demitindo, trocando muita gente. E outra notícia que eu vi é que o Bowley tá de olho na Bundesliga, né, mas são aqueles nomes de sempre, né? Rugu, Vardiol, essa turma toda aí. Vamos ver, vamos esperar. O importante é que o Chelsea está evoluindo muito com o Graham Potter, 5 jogos, 4 vitórias e um empate. Um empate com Salzburg, 2 vitórias contra o Milan, uma contra os Wolves e uma contra o Palace. Olha aí, vamos ver o que os Makers falou aqui. Vale lembrar que James ficou boa parte fora do campeonato passado junto ao tio. E acho mais preocupante a lesão do James do que Kanté. Não temos outro ala direito. Pois é, não tem mesmo. Por isso é que, será que amanhã o Azpilicueta é quem vai quebrar o galho? Olha, ou será que... Bem que o Potter não é de inventar, né? Então ele deve colocar sim o Azpilicueta lá na direita, mas aí vai ter que deixar o Azpilicueta, será que só marcando? Ou será que ele vai inverter, vai tentar inventar lá o Loftus-Cheek? Ou vai entrar Tio, vai improvisar Cucurella? Será que o Cucurella é tão multitarefa assim? A dúvida para amanhã é essa lateral esquerda, lateral direita. O único lateral que tem aí disponível é o Azpilicueta, mas como lateral todo mundo já viu sobre as deficiências dele, né?
O Spilicueta ultimamente tem sido bem melhor como um zagueiro. Exatamente, os Micos. Asp não rende na parte defensiva. Pois é. Só que então vai ter que entrar com 3 zagueiros amanhã. E esses 3 zagueiros quem vão ser? Silva, Koulibaly e Chalobah, né, já que não tem o Fofana. Aí na esquerda, para mim, Tio, mas será que ele vai mandar o Cucurella? É essa parte do rodízio, né? Vamos ver o que vai dar. Amanhã, importante que amanhã tem duelo de treinadores, né? Steven Gerrard contra o Potter. O Potter, aí é o tamanho do investimento, é o tamanho da ambição do clube, né? O Potter já está em pouco tempo conseguindo aproveitar os grandes jogadores que tem e passar daquela tensão, aquela dúvida sobre uma nova gestão do clube. O Potter já está conseguindo as peças ele sempre foi adversário, então ele vai conseguindo já os resultados, principalmente na Champions League e na Premier League também. O Potter está organizando nossa defesa. Eu estou vendo que o Chelsea já está pressionando mais adversários, perde a bola, já ataca, já fecha bem, já está se compactando. Eu estou gostando do Graham Potter. Amanhã, contra o Steven Gerrard, em Villa Park. O Gerrard, 42 anos já, 710 jogos pelo Liverpool, ex-meia talentoso, 212 gols na carreira. Como treinador que começou lá no Sub-13 do Liverpool, também passou por Sub-18 e 19. Olha o Lucas Oliveira que acabou de chegar aqui. Seja bem-vindo, Lucas. Né? Entre 2018 e 2021 foi treinador do Rangers, lá da Escócia. Comandou a equipe escocesa por 189 jogos e 122 vitórias ele conseguiu. Já no Aston Villa, que ele chegou para a temporada passada, a 21-22, já são 38 jogos no comando do Aston Villa e 13 vitórias. Então, tá se organizando muito bem lá. Vamos ver esse duelo. Eu acho que vai dar Graham Potter pela experiência, pelo elenco que tem. Apesar de que o Villa tem bons jogadores lá. Teve o anúncio da renovação do Douglas Luiz, né? Ele já está lá algumas 2 temporadas lá. Os desfalques para amanhã, né? O Graham Potter seria repetitivo falar dele. Um sucesso, campeão na Copa da Suécia, bom trabalho no Brighton, né? Colocou o Brighton assim. Se ele continuasse no Brighton, seguramente numa próxima temporada ele já conseguiria chegar numa conferência ou numa Europa League com o Brighton, que está aí muito bem. O Brighton que acabou sendo derrotado, né? Os jogos de hoje aqui, ó, na rodada 11. Ontem, na sexta-feira, Brentford 2, Brighton 0. Essa aqui é a derrota do Brighton, esse dobro do Potter. Hoje o Leicester empatou em casa com o Crystal Palace e o Wolverhampton venceu no Molineux o Nottingham Forest. Olha aí, o Nottingham Forest, depois de 23 anos, subiu e agora está numa sequência de derrotas, é o último colocado. Olha, parece, vamos colocar aqui que o Nottingham Forest vai voltar para a Championship. É outra realidade, a Premier League não dá para segurar muito não. Fulham 2, Bournemouth 2. Olha aí, o Chelsea que tem um jogo adiado contra o Fulham. Em campo, Tottenham e Everton, no estádio do Tottenham, está aqui 12 minutos, 0-0. Os jogos de amanhã, né, jogos do domingo, Southampton e West Ham, às 10 da manhã, Manchester United e Newcastle no Old Trafford às 10, Leeds e Arsenal no Elland Road, às 10 horas, Aston Villa e Chelsea também às 10, e ao 12h30 tem Liverpool e Manchester City no Anfield. Olha aí, jogão. Acabando o jogo dos Blues, a galera vai poder assistir ao 12h30 Liverpool e Manchester City. O Eduardo falou aqui, ó, 1-0 para o Chelsea, gol do Aubameyang. O Aubameyang, né, Eduardo, que entrou no jogo, né? Olha assim, e assumiu a camisa dos Blues, já meteu 2 gols aí contra o Milan, já tá bem.
E não se ouve mais aquele papo da tal maldição da 9, né, velho? Com o Aubameyang não tem maldição da 9, né? Se o cara for bom, for competente, quiser jogar, não fizer o pulmão pirraça, falando toda hora que não tá feliz no clube, aí não tem maldição de 9, né? Pois é, o Aubameyang tá mostrando aí. É isso. Muito bom. Eu espero. O meu palpite é 2-1, Eduardo. 2-1. Desfalques, né? Kanté, dizem aí 3 meses fora, mas tá fora amanhã. O risco é fora da Copa do Mundo. É bem provável que estará fora da Copa. Falam em lesão no tendão. O Fofana, quando machucou contra o Milan, falava em 4 semanas. Como já se passaram aí, faltam 2 semanas. Então, em 2 semanas, devemos ter o Fofana de volta aí. Só que 2 semanas já está na beira da Copa do Mundo, né? Copa do Mundo que começa em breve aí. O Fofana foi uma lesão contra o Milan no primeiro jogo, no 3-0 lá em Stamford Bridge. O Reece James é que chegou esse papo aí. Lesão no joelho. Risco de ficar fora da Copa. É incapaz de falar. E dizem que 6 a 8 semanas, 2 meses, então não dá para a Copa do Mundo. Olha aí o Gladson. Gladson já está chegando lá para a final da Suburbana, da Série A do Campeonato Amador de Curitiba. Valeu, Gladson. Depois apareça para as resenhas. Em breve está começando aí a Copa da Inglaterra e sem a presença obrigatória nas resenhas da Copa da Inglaterra. Vamos chegando. Notícia para se registrar. No dia de hoje, Frank Lampard recebeu, numa data como hoje, né? Frank Lampard recebeu sua 100ª convocação para a seleção inglesa, sendo jogador do Chelsea. Isso é um grande feito para ele. Hoje é aniversário de Charlie Musonda, um cara que muita gente botou fé, postou nele no time do Chelsea, mas ele mesmo atrapalhou sua carreira. Foi emprestado para a Escócia no Celtic com o Brendan Rodgers, acabou se machucando, devolvido ao Chelsea. Hoje já não é mais. Tem só 7 jogos com a camisa dos Blues, né, jogo profissional, completando 26 anos o Charlie Musonda. E também hoje foi a notícia da renovação do Douglas Luiz com Aston Villa, contrato até 2026. Muito bem. Valeu aí pro Gladson. Vamos entrar agora, depois desse apanhado geral aí do estádio, curiosidades, a Semana Blue, tudo que rolou de treinadores, os desfalques. Vamos entrar no Chelsea e Aston Villa e Chelsea aqui. Para registrar, aproveitando mais uma vez, pedir o apoio nas redes sociais. Chelsea Fan BH no Twitter, Facebook e no Instagram. Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, que é onde tem lá lendas do Chelsea, gigantes do Chelsea, pós-jogo, pré-jogo, pílulas blues, tem a história dos torcedores lá, que é muito legal, uns recortes quando a galera conta como é que começou a torcer para o Chelsea, é bem interessante, recomendo a galera toda lá. Tem resenhas atemporais, tem o top 5, lá, o top 5 de jogadores do Chelsea, jogadores, contratações decepcionantes, tem muita coisa que não se perde no tempo lá, é bem legal. E para quem depois, né, não tem tempo de ficar assistindo nada, segue lá, se inscreva, ative as notificações do Chelsea Fan BH no Spotify para acompanhar as resenhas em áudio, é bem interessante. Vamos aqui, classificação, né, depois dos jogos de hoje, 17 minutos aqui, o último jogo de hoje está Tottenham 0, Everton 0, no estádio do Tottenham. Classificação da Premier League, tá? Os 4 primeiros e mais a posição do Aston Villa, beleza? Primeiro, Arsenal, vamos aqui na classificação. Primeiro, Arsenal 24, City 23, Tottenham 20, Chelsea 16 em quarto lugar. Né? Quinto, Manchester, sexto, Newcastle. Olha aí o Newcastle, hein? Tá dando resultado. O Aston Villa é só o 16º com 9 pontos em 9 jogos. O Aston Villa tem 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Olha aí o Gerrard, hein? 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. 9 pontos o Aston Villa.
Na temporada anterior, o Chelsea foi o terceiro lugar com 74 pontos, o Aston Villa 14º com 45. Histórico geral: 160 jogos, amanhã vai ser o jogo número 161. O Aston Villa venceu o Chelsea 58 vezes, o empates 35, e o Chelsea tem 67 vitórias. Né? Então, 58 vitórias do Aston Villa desde 1907. O histórico na Premier League: o Aston Villa ficou algumas temporadas fora. 54 jogos no total desde 1992, 13 vitórias do Aston Villa, 13 empates e 28 vitórias do Chelsea. Tá? 143 gols foram marcados, 91 do Chelsea, 52 gols do Aston Villa. O primeiro jogo aconteceu em 1907, no dia 28 de dezembro de 1907. Não sei, não pesquisei se já existia o Boxing Day nessa época. É bem possível que não, por causa de era um outro mundo, quase que não existia essa linha muito comercial na época. Mas no dia 28 de dezembro de 1907, o Chelsea enfrentou o Aston Villa pela primeira vez. O jogo foi no Villa Park, 30 mil pessoas assistiram. Aston Villa 0, Chelsea 0, pela League Division 1, a extinta primeira divisão inglesa. Luan Pablo chegou aí lá de Belém do Pará, salve pro Luan. O primeiro jogo entre Chelsea e Aston Villa na Premier League também foi no Villa Park, e o Chelsea venceu por 3-1 em setembro, 2 de setembro de 1992. 19.125 pessoas assistiram esse jogo. Os gols foram do atacante Robert Flick, que tem texto sobre ele aqui no Instagram do Chelsea Fan BH, chama os Gigantes do Chelsea, Robert Flick. Ed Newton também tem Gigantes do Chelsea sobre ele aqui. E Dennis Wise está no quadro Lendas do Chelsea. Então Robert Flick, Ed Newton e Dennis Wise marcaram os gols do Chelsea em 1992, o primeiro jogo entre os times pela Premier League. Aston Villa 1, Chelsea 3, no 2 de setembro de 1992. O time, a escalação, o time Blue que entrou em campo naquela época: Dave Beeson, goleiro; Steve Clarke, lateral direito; Mal Donald e Gary Hall, zagueiros; Paul Elliott e Vinnie Jones. Olha aí, Vinnie Jones, hoje famoso ator de cinema, ex-jogador do Blues, do Wimbledon, a turma toda, foi o volante do Chelsea nesse jogo. Ed Newton, Andy Townsend, Dennis Wise, lendário, jogou 11 anos. Dennis Wise jogou no Chelsea de 1990 a 2001. O Robert Flick e o Mitch Hartford, técnico. Ian Porterfield, que teve, depois de clubes, teve muitos trabalhos sobre seleções de nível C e D, seleções mais fracas, seleções médias, pequenas e médias do futebol mundial. Olha aqui, Dave Beeson, no quadro que eu falo aqui, tem vídeo sobre ele no canal Chelsea Fan BH 1905, e tem os Gigantes do Chelsea sobre ele. Steve Clarke também, vídeo e texto. O Vinnie Jones tem texto sobre ele, os Gigantes do Chelsea. Ed Newton, Dennis Wise tem texto e tem vídeo sobre ele. Então, Instagram, Facebook, acha também no Twitter, que eu sempre faço essas publicações lá. É bem interessante, recomendo a galera. Chelsea Fan BH 1905 YouTube e também Chelsea Fan BH no Spotify para ouvir as resenhas depois. O Eduardo falou aqui, ó, ganhando o jogo a menos, fica 5 pontos do líder. Acho que temos chances de chegar. Ô Eduardo, são 2 jogos a menos, né? Tá aqui, o Chelsea tem 8 jogos. Arsenal, City e Tottenham tem 9, né? Também todo mundo tem jogo adiado aqui. Então, hoje o Chelsea tem 16. Vamos lá. Se for 6, 22. Suponhando que se esses jogos já tivessem passado, todo mundo, é isso mesmo. O Chelsea, nesse início, o Chelsea ainda está na briga. Tá sim, tá para chegar em cima. Eu não acredito em título essa temporada não, tá?
principalmente pelo Manchester City. O Arsenal está encaixadinho, eu coloco o Arsenal como um candidato ao título, sim, mas eu mantenho o meu palpite no Manchester City. Manchester que, né, deu uma tropeçada aqui de 2 empates, o Arsenal ainda não perdeu, né? O Arsenal tem aqui, ó, 8 vitórias, né, 2 jogos menos. O Manchester City tem 7 vitórias e 2 empates. Nós temos 1 empate, mas temos 2 derrotas, né? Perdemos para o Southampton. E eu não estou lembrado agora. E perdemos para o Leeds. Perdemos para o Leeds e para o Southampton. Estamos na briga sim, tá? Tem muita chance de chegar. E vamos ver, depois da Copa do Mundo, como é que estão esses jogadores aí. Se eles vão chegar para... Estão jogando nesse alto, estão motivados por causa da Copa do Mundo. Vamos ver depois. O importante é que o Chelsea está sendo aí com esse nosso novo líder, né? O novo dono maluco aí que tá, fala pelos cotovelos, anuncia tudo que vai fazer e toma vários chapéus. Mas eu acredito em campo, eu acredito porque o treinador, o Potter, já provou aí que é um cara bem sério e é competente, né? Chegou aqui o Alisson. Boa noite aí, Alisson. Bem, falando aqui do primeiro jogo aqui na história, o primeiro jogo na Premier League, né? Esse jogo da Premier League foi o primeiro jogo na Premier League no Villa Park, o de 1907 na história também no Villa Park. Então, a última visita ao Villa Park, eu tinha citado aqui antes, foi em... Esse sim, tinha falado do Boxing Day no post anterior, né? Esse sim. Esse eu convido porque já existia assim, Boxing Day, temporada 2021-22, era o Thomas Tuchel lá, ainda treinador. Árbitro, Martin Atkinson. 41.907 pessoas estiveram lá no Villa Park no dia 26 de dezembro de 2021, olha aí. Um dia após o Natal, todo mundo comemorando o Natal, e o Chelsea estava em campo e venceu o Aston Villa por 3-1. O Reece James fez um gol contra aos 28 minutos, depois o Jorginho fez 2 gols nesse jogo de pênalti, um aos 34 e um aos 90. E o Lukaku, que fez um gol aos 56 minutos. Esse pênalti que o Jorginho converteu aos 90 minutos foi sofrido pelo Lukaku. E aí, no dia seguinte, surgiu a história da famosa entrevista do Lukaku, deu lá na Itália, e aí tudo virou de ponta cabeça no Chelsea, teve sanção, e o time se perdeu, e a Liga, na temporada passada, ficou toda atrapalhada. A ficha, os times que entraram em campo naquele jogo do dia 26 de dezembro, o Villa entrou com o Martinez, Minks, zagueiro que eu gosto muito, Target, Cash e Konsa, Buendia, Douglas Luiz, Ramsey, Sanson, Danny Ings e Watkins. O técnico já era o Steven Gerrard. O Chelsea já com o Mendy, que nessa temporada perdeu a posição, Chalobah, Rudiger, que não está mais, foi para o Real Madrid, e o Thiago Silva. Reece James, Marcos Alonso, que já foi embora para o Barcelona, como muitos queriam. Hudson-Odoi, que está jogando lá, está lá na Alemanha, está lá no Bayer Leverkusen. Jorginho, Kanté, Mason Mount e Christian Pulisic, era o Thomas Tuchel. Entraram ainda em campo o Lukaku no lugar do Chalobah, o Christensen entrou no lugar do Thiago Silva e o Kovacic entrou no lugar do Kanté. Amanhã, às 10 horas da manhã, transmissão da ESPN e do Star Plus, jogo 161 entre Aston Villa e Chelsea na história. Então, até esse caminho, eu vou falar aqui os 2 últimos jogos de cada equipe. O Aston Villa, de um empate com o Leeds do 0-0 na rodada 9, e um empate também com o Nottingham Forest fora de casa, contra o Leeds, 2 jogos fora de casa, 2 empates, 0-0 com o Leeds United no Elland Road e 1-1 com o Nottingham Forest na rodada 10. O Chelsea, uma vitória por 3-0 sobre o Wolves na rodada 9, com gols do Havertz, do Pulisic e do Broja.
E uma vitória sobre o Milan na Itália pela Champions League na terça-feira, rodada 4 do grupo E. Jorginho e Aubameyang. Olha aí, Chelsea, Áustria. Salve. Como é que vão chegar esses times para amanhã? Já já a gente especula aí, provável time, procura tudo mais. E quando se fala em Chelsea e Aston Villa, o que lembranças que vem à cabeça. Tá aqui, o Alisson. Fala, meu brother, boa tarde. Já tô aqui na expectativa para amanhã. É isso aí. Então é isso que eu ia falar aqui. Bom que você me deu esse gancho. Já que você tá na expectativa para amanhã, teve palpite aí, foi 2-0. Meu palpite para amanhã é 2-1. Alisson, dá seu palpite aí e me fala uma coisa. Quando se tem rodada de jogo do Chelsea contra o Aston Villa, se tratando aqui de jogos marcantes, você tem algum jogo que não sai da sua lembrança? O meu, não dá para deixar de citar, na temporada 2012-2013, nome para o Andrezinho aqui, que chegou agora. Era a temporada 2012-2013. O primeiro jogo do Chelsea após a derrota no Mundial de Clubes lá no Japão. 23 de dezembro de 2012. O jogo foi em Stamford Bridge, tá? Esse jogo não foi no Villa Park. 41 mil pessoas assistiram. Um Chelsea 8, Aston Villa 0. Rodada 18 da Premier League, tá? Gols de Fernando Torres aos 3 minutos, Davi Luiz aos 29, Ivanovic aos 34, Lampard aos 38, Ramires, 75, Oscar de pênalti aos 79, Eden Hazard aos 83 minutos, e o Ramires fez mais um no minuto 90, e o Chelsea venceu o Aston Villa por 8-0. Não me lembro, temporada 12-13, vamos ver aqui, acho que não tem aqui. Temporada 12-13, eu não me lembro se o Aston Villa foi rebaixado nessa temporada, mas foi um jogo bem complicado, um jogo bem ruim do Aston Villa naquele dia, nada deu certo. 8-0, então esse ficou um jogo marcante e muita gente gosta. Salve para o Silas Soares aqui que acabou de chegar. Esse 8-0, esse Chelsea 8, Aston Villa 0, aconteceu em dezembro de 2012. Logo no fim de semana seguinte, aí, ou meio de semana, acho que foi fim de semana seguinte, a derrota no Mundial de Clubes, o Chelsea tinha Cech, Cahill, Ashley Cole, Azpilicueta e o Davi Luiz, Ivanovic, Mata, Frank Lampard e o Hazard, o Moses e o Fernando Torres. O treinador era o Rafael Benítez, espanhol, ex-Liverpool, Real Madrid, um monte de time, Inter de Milão, a turma toda. Foi substituído, né, as substituições que ele usou naquele dia: Ramires, Oscar e o Piazon. O Ramires entrou no lugar do Lampa, o Oscar entrou no lugar do Fernando Torres e o Lucas Piazon entrou no lugar do Juan Mata, né? Jogos marcantes aqui. Paul Lambert era o técnico do Aston Villa naquela ocasião. Então, lembrando que nesse domingo, dia 16, rodada 11, no Villa Park, o Chelsea vai visitar o Aston Villa com os desfalques do James, do Kanté e do Fofana. Mas vamos ver o que o Potter vai montar. Um bom time lá, bem legal. Olha aí. O que acha do Potter deixar o Mendy no banco? Acho que para jogo grande ele é melhor ainda. Ô Eduardo, o Mendy, ele é o meu titular no gol. O meu time ideal é assim. Só que quando eu coloco aqui um provável time, né, é tentando chegar ao mais próximo da realidade do Chelsea. A realidade agora que o Potter está usando é o quê? Mas eu prefiro o Mendy, eu confio. Se é em jogo grande, o cara que eu acredito que vai salvar o Chelsea, sabe, garantir resultados, vai ser o Mendy. No jogo contra o Milan, as poucas vezes que o Milan chegou, o Kepa sempre era aquela bola mais alta, o Kepa saía,
para matar o tempo, se tirava no chão, malandragem, né? Que os goleiros usam muito. Então eu acredito sim. O meu goleiro, eu não tiraria, não sacaria o Mendy não, mas ele começou a temporada um pouco abaixo, né? Desde o jogo do West Ham que ele não joga, se machucou, ficou fora até da seleção do Senegal. Então o Potter sabe o que diz. E o Mendy deu azar, que foi justamente na troca do treinador. E para o Graham Potter, o Kepa não está dando nenhum motivo para ser sacado. É uma pena. Então agora, já que o Kepa esperou, agora é a vez do Mendy esperar. É uma pena, mas é assim que funciona, né? Jogadores, ídolos. Eu separei um cara aqui que quando eu comecei a assistir Premier League, eu via muito com a camisa do Aston Villa, que é o Gabriel Agbonlahor. Eu já vi esse cara jogando muito contra o Chelsea, fez gols contra o Chelsea. Mas era uma época em que o Aston Villa sempre, né, muito grande na Inglaterra, mas não aspirava muito. O Agbonlahor, hoje ele está aposentado, aí um cara novo aposentado, 36 anos, mas ele caiu até de divisão, disputou Championship com o Aston Villa, jogou no Aston Villa de 2005 a 2018, ele é um grande ídolo, há 391 jogos e 86 gols. Já quando se fala em jogadores em comum, eu citei no início da resenha que passou por lá o Drinkwater, o Barkley, o Bertrand Traoré, né? Muitos outros caras, mas tem um que ele veio do Aston Villa, quando o Aston Villa estava lá na segunda divisão, ano que o John Terry, nosso capitão, jogou pelo Aston Villa, né? Quando ele se aposentou no Chelsea na temporada 16-17, campeão da Premier League, ele deixou o Chelsea, foi para o Aston Villa, disputou uma Championship, não subiu. Depois ele ficou mais 3 temporadas na comissão técnica, aí sim subiu com o Aston Villa, foi adversário do Chelsea tanto em Copas quanto na Premier League, né? Ele na comissão, agora ele já saiu. Mas o John Terry foi jogador e também foi membro da comissão técnica do Aston Villa. Em termos de jogadores em comum que eu coloquei para destacar, eu sempre gosto para ficar registrado caras que vestiram as 2 camisas. Não teve além do John Terry, que dispensa comentário, nosso eterno capitão. Tammy Abraham jogou no Aston Villa na temporada 18-19, disputou uma Championship, né? Subiu com o Aston Villa, 40 jogos, 26 gols e deu 3 assistências nessa temporada. Quando ele foi no Chelsea, ele começou no Sub-14, no ano de 2019, bem jovem, se profissionalizou em 2015, quando fez 2 jogos. Aí de 2018 a 2021, já atuando só pela equipe profissional, entre, né, os anos de 2018 e 2021, 82 jogos e 30 gols. Tammy Abraham, que deixou o Chelsea e foi para Roma, está lá com o José Mourinho, com o Matite, né, está lá com a turma toda, está jogando muita bola lá. Nesse meio de semana esteve em campo contra o Betis, lá na cidade de Sevilha, empate por 1-1. Tammy Abraham foi um cara que vestiu a camisa dos Blues e também do Aston Villa. Destaque do Aston Villa para o jogo de amanhã. Está aqui o Douglas Luiz, que é brasileiro, é um meia, está com o contrato renovado, 24 anos, tem 9 jogos nessa temporada, já marcou 2 gols. Chegou no Villa em 2019, então 4 temporadas, já tem 125 jogos e 7 gols e marcou 8 assistências. Olha aqui, ó. Boa aqui o Alisson, olha aqui, falando que voltou. Que é isso, rapaz? Deixou o celular descarregado, então vamos lá. Tá com problema na bateria do celular, velho? É assim mesmo, o celular vai passando o tempo, vai ficando mais fraco. Mandou o palpite aqui, 2-0, né? Ia dizer 3, porém veio na TNT que o James pode estar lesionado. O James está lesionado, ele está fazendo os exames aí, estamos esperando a confirmação, que corre até risco de não jogar a Copa do Mundo, tá? O Reece James não vai jogar amanhã, não. Então a grande questão do Chelsea é ver quem vai para a lateral direita.
E se o Potter resolver não improvisar ninguém, e ele tá tendo no histórico que ele tá vendo aí com o Chelsea, sai zagueiro, entra zagueiro, sai meia, entra meia, ele vai colocar umas pelicuetas lá amanhã. Aí a gente vê qual vai ser o papel fundamental. Vamos ver se o Asp vai mudar o jogo e se os 3 zagueiros lá ou 2 vão fazer essa cobertura nele. Eu acho que amanhã vai ser 3 zagueiros. E o Reece James chega bem, nota muito bem. O Reece James está sendo um dos protagonistas do time, o Alisson. Mas não vai jogar. Nem ele, nem o Fofana e nem o Kanté estão fora do jogo de amanhã. Outro grande destaque do Aston Villa, esse eu gosto demais, é um cara que eu gostaria muito de ter visto no Chelsea. Acho que agora não vai dar mais não. Já está com 29 anos, é o Tyrone Mings, zagueiro inglês, chegou do Bournemouth, foram 3 temporadas, 3 ou 4 temporadas no Bournemouth, 4 temporadas no Bournemouth, se transferiu para o Aston Villa, 7 jogos nessa temporada já, desde 2018 veste a camisa da equipe da cidade de Birmingham, 136 jogos, já marcou 7 gols e conseguiu aqui dar 8 assistências, né? Esse é o Tyrone Mings, um bom zagueiro, gostaria muito de ter visto que o Chelsea teria o contratado, mas nem passou pelo radar dos olheiros blues lá. Isso aí deve ser mais coisa minha, né, em particular. Eu gostaria muito de ter visto o Mings. Só que agora o tempo já passou, porque já tem lá, já contratou o Fofana, já contratou o Koulibaly, né? Eu imaginei aqui que o Thiago Silva, se fosse a última temporada, mas olha lá que renova e o cara ainda fica para mais uma temporada aí. Thiago Silva jogando muito. Falando nele, né? Olha aí o Marção Canedo, já estamos aqui no final da resenha. Salve, Canedo! E amanhã, Canedo, jogo no Villa Park, Chelsea com o Graham Potter. Como é que vai ser isso aí? O homem está conseguindo agora sim, passou o período de adaptação, já está botando o time dele em campo. Chelsea já está chegando na parte de cima aí. Thiago Silva mais 5 anos, acho que não vai ser tudo isso não, Canedo, mas acho que mais uma temporada vai. Eu que acreditava que só seria essa, e 3-0 amanhã, bastante otimista. Eu penso que num 2-1 legal, o importante é a gente continuar ganhando. E na Champions, Canedo, ganhou de quem tinha que ganhar, né? Não demos chance para o Milan, fizemos um agregado de 5-0, e agora vamos dar um serviço contra o Zagreb em casa no feriado de finados. E o Salzburgo não vai aguentar a gente não. Agora nós estamos mais entrosados, mais encaixados. O Chelsea vai sair dessa fase de grupos da Champions League liderando. É isso aí. Vamos para o provável time de amanhã, né? Lembrando que é o mais... não é o que eu queria, porque o meu time, se fosse uma coisa, já teria que o Mendy, mas o goleiro titular do Chelsea hoje é o Kepa, e aproveitando o bom momento, já que o Potter não tem motivos para trocar o goleiro. Então, amanhã, a grande dúvida é lateral direito. Olha o Canedo aqui. Potão, muito bom treinador, bruxão do Chelsea. Pois é, o Canedo, a dúvida amanhã é lateral direito, Canedo, já que não vai ter James. Quem joga na lateral direito? Eu botei aqui um time aqui, ó, provável time para amanhã, tá? Mas aí a deficiência vai ser justamente aqui nessa lateral direita, que é 3 zagueiros, tá? Mas olha só: Kepa, Thiago Silva, Koulibaly e Chalobah, Azpilicueta e o Cucurella, Jorginho, Kovacic e Malta, e coloquei aqui para o rodízio Kai Havertz e o Aubameyang. Então eu poupei aqui o Sterling, tá? Eu não conto mais em time titular com o Pulisic, que todo mundo sabe o quanto eu sou fã, e o Ziyech estava machucado aí a última semana. Não lembro se... não li coisa a respeito se ele vai estar disponível para o jogo de amanhã. Aí, ó, você mandando esse Malte é dúvida, né? Eu não tinha lido sobre isso. Se tiver mais essa aqui, beleza. Se o Malte não jogar, tira o Malte
puxa o Havertz para a posição dele e bota o Sterling para jogar. É assim. Mendy ainda não se recuperou 100%, porque o Kepa, na minha opinião, não passa confiança alguma. Ô Alisson, o Kepa de muito tempo para cá já passou, já avançou dessa fase da confiança aí. Tá? Aí foi um grande trabalho do Thomas Tuchel que ajudou muito. O Kepa tá muito bem nos jogos. E outra coisa, os companheiros de zaga dele, né, também já estão confiantes, não estão mais atrapalhados, porque na época que o Kepa foi sacado do time, era uma bagunça só, não dava chute, parece que os zagueiros já tinham medo de chutes, que a bola fosse no gol, porque se chutasse entrava mesmo. Essa fase passou, então bem de goleiro agora, só que teve a mudança. O goleiro titular do Chelsea sempre foi o Mendy, não era por causa de saídas de bola errada contra Leeds, alguma coisa aqui, outra ali, que ele acabaria perdendo a posição, não era por isso. Só que quando o Tuchel deu a chance para o Kepa, ele acabou sendo mandado embora. Chega o Potter, o goleiro que está lá titular, que ele já vai ver antes até mesmo da liga, ele avaliava que o Kepa fosse melhor que o Mendy. Chegou e o cara já era o titular, e o Mendy ainda se machucou. E nesses jogos aí que o Kepa jogou, não tem motivo para sacar, vai ficar. É assim. Falam que goleiro é confiança, então o Kepa é o goleiro de confiança do Tuchel. Resta a zaga proteger bem, que a bola não chegue tanto, porque as poucas que estão chegando sem perigo, o Kepa está segurando. E nesses últimos jogos ele fez algumas grandes defesas, né? Evitou alguns gols, e dessa vez quando ele rebate a bola para frente fazendo aqueles milagres, aquelas defesas milagrosas, tem a cobertura, né, do companheiro, né? Ele não está vendido igual a 2 ou 3 temporadas passadas, que ele fazia uma grande defesa e aí não tinha cobertura e chegava um atacante ou quem fosse no time e tomava o gol e ele acabava levando muita culpa. O Márcio Canedo falou, acho que o Mendy volta assim que recuperar 100%. Kepa tá botando pressão legal, mas imagina o Mendy titular depois da Copa. Isso é o que eu quero, tá, ô Canedo? Sua análise para mim tá bem correta. Bem correta. Só que, imagina, daqui até a Copa do Mundo, o time tá bem, tá se encaixando, tá cumprindo um papel legal, tá vencendo. E o Kepa não tá dando motivo. Essa coisa da pressão legal que falou que ele tá colocando aí, é isso mesmo. Tanto que quando ele sofreu pressão, ele não aguentou e perdeu a posição. Agora, ele tá jogando muito bem. E não dá para culpar ele muito, é o que eu acabei de falar. Sempre que ele faz uma grande defesa, tem cobertura, né? Então, eu acho que tá tudo no papel certo. Se o time encaixar, vai ser complicado para o Mendy voltar. Mas o meu titular do Chelsea é o Mendy sem pestanejar, não. Ali Mendy e acabou, não tem discussão. Então, vou repetindo o provável time aqui. Kepa, Azpilicueta, Thiago Silva, Koulibaly, Chalobah, Cucurella, Jorginho, Kova, Mount, Havertz e Alba. O Canedo fez a pergunta aqui sobre o Mount, sem dúvida. Se sair o Mount, a gente coloca o Havertz no lugar do Mount e coloca o Sterling aqui para jogar. E no segundo tempo a gente mede o Broha para cima dele. Meu palpite, Aston Villa 1, Chelsea 2. Dando serviço, Chelsea Aston Villa, 16/10 no domingão, 10 horas da manhã, Brasília, 14 horas no Reino Unido, transmissão na ESPN e no Star Plus. Pediu apoio, mais uma vez, reforçando, Chelsea Fan BH, Twitter, Facebook, Instagram, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. E quem quiser e não tiver tempo de assistir ou acompanhar por celulares, tudo aqui assistindo, Chelsea Fan BH lá no Spotify, acompanhe lá a resenha em áudio. Já tem muita coisa lá, tá ficando bem legal. E se inscreve lá, segue para acompanhar, ser notificado sempre que pintar resenha nova lá no Spotify e por aqui também. Espalhem a resenha aí. Vamos esperar. Chelsea Aston Villa e Chelsea no Villa Park, rodada 11 da Premier League. É isso aí.
pré-jogo pago. Valeu todo mundo, boa resenha. Valeu aí pro Canedo. Canedo aparece, bota a cara na tela a qualquer hora. Pro Alisson, salve pro Alisson, o Gladson que tava aí. Rafael, o Eduardo Melhoranza, o Silas, Andrezinho, turma lá da Chelsea Áustria que apareceu aí. Boa, Chelsea, torcedor dos Blues pelo mundo inteiro. Dê apoio para aquela turma que contribui, né? Produz conteúdo sobre o Chelsea em português. Espalhem, tem tanto, não só Chelsea, mas também de torcedores de outros clubes também. O Smikels estava aí, Doutor Alexandre. É isso aí. Pré-jogo pago. Redes sociais. Reforçando. Facebook, Twitter, Instagram. YouTube, ChelseaBH1905 e ChelseaBH Spotify para acompanhar a resenha em áudio. Valeu? Vamos esperar amanhã que os Blues vençam e continue a turma do Graham Potter. Continue levando o Chelsea para cima. Valeu? Saudações, povo Blue. Bandeira azul sempre lá no alto. Valeu!